Salve, salve, galera! Seja todo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da coletiva de Abel Ferreira depois de vencer o seu confronto aí contra o Fortaleza nesse jogo válido pela Copa do Brasil por 3-0. O Verdão venceu. Vamos ver o que Abel Ferreira falou. Então, sem mais enrolações, fica, galera, com o vídeo. Tudo bom, Abel? Boa tarde, Gustavo Soler da TMC. Queria que você comentasse não só a vitória de hoje, né, esse 3-0 para cima do Fortaleza, mas também a alteração que você foi obrigado a fazer na defesa, né, por causa da lesão do Gustavo Gomes. O Murilo estava jogando mais pelo lado direito da zaga e agora você trouxe ele por dentro e o Emiliano jogando pelo lado direito. O que muda nessa saída do Gomes para a entrada do Emiliano jogando um pouco mais pelo lado e centralizando o Murilo nessa linha de três? Olha, tentar explicar um bocadinho. Vocês lembram-se do ano passado quando nós tivemos que virar aqui um jogo de 3-0, de 3-0 contra? Eu joguei com 3 zagueiros. Qualquer sistema dá-te o que tu pedes do sistema. O sistema pode ser, qualquer um pode ser altamente defensivo ou altamente ofensivo. Estamos em pleno século XXI e devemos ter todos mente aberta para entender que o que é que eu quero com esta é agressividade ofensiva. Eu quero agressividade ofensiva, quero o Marlon a chegar à área a fazer passes e remates e assistências. Eu quero o Andreas a chegar à área e para isso temos que ter uma equipa equilibrada. Uma equipa que tenha 5, 6, 7 jogadores a atacar e 3 a equilibrar a equipa. Nós ao longo destes últimos anos, o Palmeiras foi uma equipa que cresceu em várias dimensões. Nas expectativas, né? Quando chegámos aqui, vocês lembram-se, ninguém sabia quem era o treinador e coitadinhos dos jogadores do Palmeiras quando eu cheguei aqui. Ninguém apostava nada nessa equipa. E nós, com aquela equipa, criámos uma cultura de trabalho, uma cultura competitiva e conseguimos no primeiro ano, à custa de trabalho de todos e de muito esforço, e ajustar as características dos nossos jogadores às características daquilo que queríamos, porque o Palmeiras, seja com que jogadores for, seja com sub-20, seja com a equipa A ou quaisquer jogadores, joga sempre para ganhar. E nós adaptámos uma forma de jogar às características dos jogadores que tínhamos. E agora é a mesma coisa. Temos jogadores com características diferentes e nós temos de ter sempre a equipa equilibrada. E uma forma que eu tenho de equilibrar a equipa, não só pensando naquilo que é o aspecto ofensivo, mas eu tenho que pensar também naquilo que é o aspecto defensivo. Na minha opinião, e aceito quem pensa ao contrário, uma equipa jogando com 3 jogadores por trás, sejam 3 zagueiros, seja 2 zagueiros ou um volante, ou seja 2 zagueiros e um volante hoje à direita, é uma equipa que pode ser muito ofensiva. Muito ofensiva. É assim que eu vejo o futebol. E dar-me também outra coisa, é bolas paradas. Bolas paradas. Uma coisa é ter o Giai que me pedia dar largura, e se o jogo pedisse para meter o Giai, a sua exposição já estava pensada, tirar o Emiliano e meter o Giai para me dar profundidade e largura na direita, mas como este tipo de jogos, muitas vezes estas equipas, o que não foi o caso, o último jogo aqui em casa, jogámos contra o Atlético Mineiro, 11 jogadores atrás da linha bola e espatados em cima da frente da área, e ganharam o jogo. O Fortaleza não fez isso. O Fortaleza veio aqui, pressionou-nos logo à saída e criou-nos muita dificuldade na primeira parte. É outra abordagem de jogo. E, portanto, quando estás a jogar num jogo que é mata-mata, tens que pensar em tudo. Tens que pensar quando estás a atacar, tens que ter uma prevenção muito forte. Tens que pensar que o adversário vem apostar numa bola parada e o Emiliano dá-nos não só defensiva como ofensivamente. Portanto, essa é a minha opção. Agora, também não deixa de ser verdade, desde que eu estou aqui, já joguei 500 vezes com 3 zagueiros e 500 vezes me perguntam porque é que eu jogo com 3 zagueiros ou 3 atrás. Nunca me perguntaram porque é que eu joguei com uma linha de 4. A questão é que você trocou o Murilo, porque no jogo contra o Coritiba e contra o Vitória, o Murilo joga pela direita e inicia 2 jogadas de gols. Certo. E agora você colocou ele por dentro. Faltou-me o Gomes. Agora faltou-me o Gomes. Faltou-me o Gomes e eu tive que puxar. Se não tivesse tido essa lesão, se calhar continuaria como estava. O Murilo tinha-me dado até ultrapassagens pela direita que eu fiquei, epá, isto ainda é melhor que aquilo que eu estava à espera. Não estava só à espera. É mais ofensivo. Sinceramente, eu disse-lhe, então, estás a gostar de jogar aí? Ele, professor,
estou a sentir, foi isso que te fez levar à seleção, foi esse Murilo que te levou à seleção. Portanto, não só super robusto defensivamente, mas também a tocar e fazer ultrapassagens e assistências de cruzamento. É algo que nós queremos também. Mas neste jogo, em função desta falta do nosso capitão, podia ter jogado o Giai ali e centralizar o Murilo, podia ter jogado o Benedetti e jogar com o Murilo e sair o Barbosa, mas lá está, eu fico contente por ter opções. Eu ficava à rasca, se calhar no primeiro ano que eu cheguei aqui tinha muito menos opções. Agora, tenho que ser sincero, temos mais opções, não só defensivas como ofensivas e qualidade superior. Portanto, temos que a demonstrar dentro de campo. Mas ela não ficou logo evidente na primeira parte, porque o adversário teve muito mérito. Dar os parabéns ao Fortaleza, porque na primeira fase de construção igualou-nos logo 3-3, o centroavante e os pontas a fazer o movimento de fora para dentro, e nós tivemos dificuldade na primeira parte, sim, até conseguir resolver esse problema, tivemos dificuldades. Portanto, dar também os parabéns ao nosso adversário, que não veio aqui só defender e apostar tudo numa ou duas bolas, ou num erro que o Palmeiras possa ter, porque pode acontecer, que foi o que aconteceu no último jogo aqui em nossa casa, que acabámos de perder um jogo que em condições normais não deveríamos ter perdido, mas futebol é assim. Abel, Felipe Melo da Rádio Energia. Pergunta para você é sobre essa semana. Muitas notas foram enviadas do Vitória e até o Flamengo emitindo uma nota oficial dizendo que o Palmeiras, desde que o VAR foi implementado, é o time mais beneficiado do futebol brasileiro. Quando você vê uma declaração dessa, uma nota dessa de um clube rival do Palmeiras falando sobre isso, você teme que algo possa acontecer com o Palmeiras nos próximos jogos, principalmente do Campeonato Brasileiro? Eu não queria muito falar sobre isso, lamento acima de tudo isso, lamento. Vocês sabem o que é que aconteceu o ano passado, depois do jogo de São Paulo? Foi entre Palmeiras e São Paulo, não foi entre Palmeiras e os outros que depois se juntaram. Esse é que é o problema, quando foi um problema entre o Palmeiras e o São Paulo, e um terceiro ou um quarto veio de fora para se juntar a... Eu quero ganhar os jogos dentro das 4 linhas. E vocês conhecem a história do futebol brasileiro melhor que eu. Vocês conhecem a história dos clubes do futebol brasileiro melhor que eu. O Palmeiras não se deve envergonhar por ter estado uma ou duas vezes na segunda divisão, não foi? Mas desceu porque não foi competente o suficiente, mas esteve lá com orgulho e com honra. Não se passou nada para eles não descer a divisão, foi porque o adversário foi melhor e o Palmeiras não conseguiu. Foi com orgulho e com dor e com sofrimento que foi para a segunda divisão e que subiu. Não foi preciso fazer nada, é assim que funciona. Portanto, e já estou a falar mais que aquilo que devia. A minha função é treinar e fazer que a minha equipa ganhe jogos dentro de campo. Umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder. Mas acho que temos todos memória curta. Temos todos muito memória curta. A final da Libertadores foi o ano passado. E há um asterisco que ninguém vai apagar. Enquanto eu for treinador de Palmeiras, vou falar nele sempre que vocês me fizerem essas perguntas. Esse asterisco, ninguém o vai apagar. E já disse ao senhor árbitro o que eu pensava sobre isso. Ao árbitro, porque já o defrontei. Porque no final da partida fui-lhe perguntar porque é que nem ele nem o VAR viram o que toda a gente viu. Portanto, não vou falar absolutamente mais nada. Vivemos num mundo de homens e quando nós vivemos num mundo de homens sabemos que há defeitos e virtudes que todos nós temos. Eu tenho muitos defeitos, tenho algumas virtudes, mas tenho o Palmeiras, tenho o Corinthians, tenho o São Paulo, tenho o Flamengo. Vivemos no mundo dos homens. Se quisermos gente direitinha, vamos todos ao Vaticano e trocamos. A malta do Vaticano para que fique tudo direitinho, sem problemas nenhum. A gente troca. Vem buscar, se queremos pessoas direitas. Nós vivemos no mundo dos humanos. E como mundo dos humanos que vivemos, vai haver erros, vai haver acertos. Agora, por isso é que eu disse aos nossos torcedores já várias vezes, não se deixem enganar por narrativas. Estejam juntos, para não voltar a acontecer o que aconteceu o ano passado. Para não voltar a acontecer o que aconteceu o ano passado. E acho que a nota do Palmeiras é muito clara. E as imagens são muito claras. E já foi dito várias vezes por todos os clubes
Umas vezes somos beneficiados, outras vezes somos prejudicados. Agora, isto foi uma situação entre A e B, Palmeiras e Vitória. A, B. Não foi A, B, C. Foi A e B. Abel, aqui Bruno Melhose, Rádio Bandeirantes. Me desculpe insistir no tema, mas só porque você pontuou o que aconteceu no ano passado, aquele episódio mudou a forma com que você planeja encarar esse tipo de repercussão em 2026? O que aconteceu no ano passado ensinou alguma coisa para o Abel da forma de gerir? Não, está a falar dos 7 jogos que eu apanhei? De castigo? Não, do que aconteceu no jogo contra o São Paulo, a repercussão e a sequência do ano. É que eu não tenho memória curta. Pensei que estavas a falar dos 7 jogos. 7 jogos. Por duplo amarelo. 7 jogos. Eu vi muito bem as pessoas que me julgaram. Eu vi muito bem quem foi as pessoas que me julgaram. Eles e elas. Eu vi. Eu daí não espero nada. Espero nada. Está bem? Abel, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Queria voltar ao jogo. Você já falou que o Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo com a pressão do Fortaleza. Já no segundo tempo parecia até uma outra partida com outro cenário. Como é que foi a conversa no intervalo? Qual foi o ajuste que você fez? E por que você acha então que o Palmeiras foi tão melhor no segundo tempo e construiu o resultado? Vou-te dizer um bocadinho o que é que eu achei, mas mais uma vez mérito dos nossos jogadores. Quando o adversário te pressiona e bem, porque há várias formas de tu desmontares, e nós na primeira parte não fomos capazes de encontrar o caminho. É ajudas, precisas de ajudas, não é? Se te estão a pressionar com 3 contra 3, tu precisas de mais uma ajuda, matemática, 3 mais 1, 4. Se a pressionarem com 4 mais 1, 5, é mais ajudas. Foi a única coisa que eu os corrigi ao intervalo. E depois também não posso não deixar de dizer, na primeira parte eu falo muito de fazer bem o arroz com feijão, fazer bem as coisas simples. Eu acho que nós falhamos muitos passes simples, né? Passes precisos, simples, e isso tira-nos às vezes um bocadinho de confiança, e as nossas jogadas não são tão fluídas. Eu disse-lhes 2 coisas, para ficares a entender, mais ou menos. Primeiro, precisamos de ajudas mais próximo, e segundo, não é preciso correr muito, é preciso correr bem. Com uma equipa que joga à zona, não precisamos andar a correr para todo lado, porque se andarmos a correr para todo lado, quando a bola está no lado que tem que estar, eu não estou onde devo estar. Então foi 2 ajustes. Primeiro, aproximar com ajudas, e no ataque à área, estarmos nos sítios que eles sabem que têm que estar. Foi a única coisa que lhes disse, e pronto, e o resultado depois acabou por se abrir. Mesmo na primeira parte tivemos uma do Alá, estou-me a lembrar, dentro, e nós sabemos que este tipo de jogos, quando nós conseguimos abrir, fica mais fácil, mas volto aqui a referir, dar mérito à forma como eu quando falo ou jogo contra as equipas do Paulo Autuori, faz-me lembrar sempre muito o Bobby Robson, que é um gentleman de futebol, uma pessoa com um nível e uma qualidade e princípios fantásticos. Sinceramente não estava à espera de ter tantas dificuldades, acho que nos pressionaram, sinceramente não... Pensei que fosse jogar um bocadinho mais nem contenção, e criou-nos muitas dificuldades na primeira parte, e para ser sincero, acho que o resultado até foi mais volumoso do que aquilo que foi as oportunidades que nós criamos. Essa é a minha opinião. O Abel, não é problema teu, mas o Fortaleza vendeu o mando de campo, trocou o Castelão lotado, com uma baita de uma pressão, por uma casa... Eles já sabiam que vinham aqui perder 3-0. Né? Então trocou lá a verba, é coisa do clube. Vocês vão jogar praticamente em casa, né? A torcida lá vai ser quase toda do Palmeiras. Melhor assim? Se me perguntas a minha opinião, isso não deviam deixar fazer. Mas nem para o Palmeiras, nem para o Flamengo, nem para o Corinthians, nem para o São Paulo, para ninguém. Mas entendo a parte financeira. Porque quando fazem isso, há uma venda, há uma compensação financeira seguramente, porque ninguém vai fazer isso sem uma compensação, não é? Portanto, mas isso tem a ver com os regulamentos. Se me perguntas a minha opinião ao Abel, não. As equipas todas deviam jogar nas suas casas, todas. Essa é a minha opinião. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Na última temporada, a dupla Flaco-Roque foi muito importante, foi talvez um destaque principal do Palmeiras.
E nesse momento me parece que eles justamente estão atrás de Maurício, de Ramon Sousa. Queria saber se com esse placar um pouquinho mais largo na primeira partida, você já pretende rodar um pouquinho o elenco para o jogo de volta em Cuiabá e se a dupla Flaco Roque pode ganhar, quem sabe, uma chance como titular para voltar a ganhar ritmo, principalmente para os dois, que um com lesão, o outro voltando da Copa do Mundo. Obrigado. É isso mesmo. O Roque já não joga há muito tempo. Estamos-lhe a dar aqui algum tempinho para ele começar a voltar a ser o que já nos mostrou. O López a mesma coisa. Agora não podemos negar que neste início ou neste segundo semestre o Flaco, o Maurício e o Sousa têm tido um rendimento espetacular. Nós gostamos muito desta complementaridade entre um jogador de apoio e outro de profundidade na equipa. É uma sorte para mim que tenho 4 jogadores na frente e o campeonato é longo, há muitas competições e eu preciso deles todos, mas como te disse, eles têm que demonstrar, têm que ir atrás. Hoje quem entrou bem, sobretudo na segunda parte, muito bem. Eu acho que foi o Sousa que recuperou a bola e que meteu a bola no Maurício no primeiro golo, se não estou enganado. Foi o Arias? Então estou enganado. Eu quando olho para os jogadores, também já vos falei, eu não gosto de olhar para metade de um jogador, porque há jogadores que são só metade, né? Só acham que vale a pena jogar quando temos bola. Não. O tempo em que os jogadores, que eu já ouvi muito, mas o ponta não tem que defender, o centroavante não tem que defender. Vocês viram como é que a Espanha jogava? Não. Viram? Campeão do mundo. Eu inspiro-me nos melhores do mundo. É? O tempo em que, está com os 3 da frente não andam para trás. Isso aconteceu, mas quando tinham 3 zagueiros, 5, 3-2, que os da frente não podiam, mas já tinham 8 para defender. Os da frente não era preciso, podem lá ficar. Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, para ganhar títulos, não é para ganhar o melhor jogador do campeonato. Os jogadores têm que escolher o que é que querem. Querem ganhar títulos para o clube ou querem ser o melhor jogador do campeonato? Ou o melhor marcador do campeonato? É muito fácil. O clube tem objetivos muito claros. Temos que ganhar títulos. Então, se temos que ganhar títulos, os jogadores todos têm que saber fazer 2 coisas. Atacar e defender. Todos. Desde o meu goleiro ao meu centroavante. Por isso é que quando falo nos jogadores, gosto de falar deles inteiro, não é só pela metade. Porque os jogadores são muito bons com bola e depois sem bola os outros que estão lá atrás que resolvam. Isso já não há. Nos dias de hoje, já foi. Há 15 anos atrás era assim. Não, ponta não defende. Centroavante também não precisa. Fica lá só para fazer golos. Isso já, hoje não existe. Basta vocês olharem para os 2 da Espanha, por exemplo, olham para os pontas, olham para os 2 da frente, eles atacam e defendem como uma equipa. É nisso que eu acredito e é nisso que nós estamos a trabalhar com todos. Muito contente por ter 4 jogadores, agradecer à nossa Presidente, agradecer ao Barros, na altura certamente certa, tenho o que eu sempre quis, ter 2 alternativas na frente, se não jogar um, joga o outro. Portanto, agora o problema é meu, mas eu costumo lhes dizer que a FIFA só me deixa jogar com 11. Porque se deixasse jogar com mais 2, eu metia os 4 na frente, mas não posso, só podem jogar 2. Está bem? Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí que Abel Ferreira falou aí, né, depois dessa partida onde o Palmeiras venceu esse confronto. Ele falou um pouquinho, né, sobre a polêmica também relacionada aí com o Flamengo, das notas oficiais e tudo mais, mas ele quer focar 100% aí no campeonato, né? Tá concorrendo aí às 3 frentes, né? Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Nas 3 está indo muito bem, porque no Brasileirão é líder com 8 pontos de distância. Na Copa do Brasil já se classificou, vencendo de 3-0 praticamente. Aí para perder, precisa tomar 4-0. Eu acho muito difícil o Palmeiras tomar 4-0, ainda mais jogando praticamente em casa, depois que o Fortaleza vendeu o mando de campo. E na Libertadores vai enfrentar o Cerro Porteño, um time muito mais fraco aí, que o Palmeiras sempre está enfrentando, né? E sempre mostrando aí que consegue vencer com uma certa tranquilidade. Mas é isso, Zô. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião aqui pra gente? Você concorda? Deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.